O episódio começa com Yekta fazendo Sarah de refém. Ira pede por favor para que Yekta solte sua filha. Ira implora para que Yekta solte sua filha. Enquanto isso, Sarah chama por Ira pedindo para que Ira a salve. Ira pede para que Sarah não tenha medo, pois ela está ali e vai salvá-la. O policial, que se fingiu de encanador, pede para que Yekta abaixe a arma e deixe a criança ir. Yekta diz para o policial que são eles quem devem abaixar a arma. E diz para o policial que vai sair dali com sua filha. Yekta então olha para Ira e diz: se você quiser vir atrás de nós, tudo bem. Mas se vocês, policiais, chegarem perto, eu atiro na garota. Sarah então diz: mamãe, eu não quero ir com ele, quero ficar com você. Yekta manda a garota ficar em silêncio. Nesse momento, Yekta acaba se distraindo. Ira então aproveita o momento e vai para cima de Yekta e consegue pegar a arma da mão dele, mas os dois começam a lutar pela arma. Nesse momento, Sarah consegue escapar. Ira então pede para que Sarah corra. E Ira continua em uma luta corporal contra Yekta, disputando o poder da arma. Nesse momento, Sarah acaba caindo no chão e Yekta consegue ganhar na luta contra Ira. E Ira também acaba caindo no chão. Yekta então aponta a arma para Ira. Ele olha para Ira com raiva e diz: você não deveria ter feito isso comigo. Yekta ia atirar em Ira, mas os policiais são mais rápidos e atiram em Yekta. Yekta então cai no chão, pois foi baleado. Ira então rapidamente se levanta e vai ao encontro de Sarah. Ira então pergunta para Sarah se Sarah está bem. Sarah começa a dizer para Ira que seu braço está doendo. Ira então abraça Sarah enquanto os policiais chamam uma ambulância, pois Yekta levou vários tiros. Enquanto isso, o Erhuk está observando tudo de longe. Liga para Orhun. Orhun estava conversando com Daphne. Orhun, na verdade, tinha acabado de pedir Daphne em casamento, mas Daphne estava em um completo silêncio, sem saber o que ia responder para Orhun. Orhun então pergunta para Daphne se ela não vai responder a sua pergunta. Mas Daphne fica sem responder mesmo, pois nesse momento Orhun recebe uma ligação de Erhun. Daphne então pede para que Orhun vá atender o telefone, pois pode ser importante. Orhun então diz para Daphne que gostaria de ouvir a resposta dela primeiro. Daphne então diz para Orhun que estaria sendo injusta consigo mesmo, caso o aceitasse, pois sabe que ele não a ama. Orhun diz para Daphne que ele tomou a sua decisão depois de pensar muito, e diz para Daphne que ele a conhece muito bem, para saber que se ele lhe pediu em casamento, é porque ele já se decidiu. Daphne diz para Orhun que se ela aceitar, não será um casamento de amor, mas sim um casamento de conveniência. Nesse momento, o telefone de Orhun toca novamente. Orhun então pede licença para Daphne e diz que vai atender. Orhun então se levanta da mesa para atender o telefone e Erhun conta para Orhun tudo o que acabou de presenciar. Enquanto isso, Elif e Azikis voltam do passeio que eles fizeram a outra cidade. Assim que eles chegam na casa, Elif olha para Azikis muito feliz, pois realmente gostou muito do passeio. Azikis então retira da roupa de Elif uma florzinha e entrega para Elif. Após fazer isso, ele começa a retirar os seus sapatos. Elif faz o mesmo. Azikis termina de retirar os seus sapatos e vai em direção à sala da casa. Enquanto ele faz isso, Elif fica observando ele. Após alguns minutos, Elif entra na casa e acaba se encontrando com Susan, que estava descendo as escadas. Susan olha brava para Elif, mas não diz nada para a garota e vai em direção à sala para conversar com seu irmão. Susan então diz para Azikis que está muito contente que Elif vai ir embora, pois rezou muito para que Elif pudesse voltar a ser feliz ao lado de seu pai. Elif faz uma cara de triste, pois realmente ela vai sentir falta do seu Arif e também agora de Azikis. Azikis então não gosta da conversa de Susan. Ele então se levanta e diz que vai ir até o banheiro, pois precisa lavar o seu rosto. Elif diz para Susan que fará a sua oração da tarde. Elif se despede de Susan e vai para seu quarto. Enquanto isso, Azikis está no banheiro, ele lava seu rosto. Lava várias vezes, inclusive. Azikis então começa a se lembrar de quando disse para Elif que trouxe ela para aquela viagem, pois gostaria que ela tivesse memórias boas sobre ele e que não lembrasse do homem cruel e ruim que ele foi com ela no início do relacionamento deles. Azikis então volta de seus pensamentos e começa a olhar para si mesmo no espelho e diz para si mesmo em pensamento que ele quase confessou seu amor por Elif. Ele então se pergunta o que teria acontecido se ele tivesse confessado seu amor por Elif. Será que ela iria retribuir ou será que ela iria fugir dele? Enquanto isso, Elif está em seu quarto. Elif está dizendo para si mesma que ela precisa ficar longe de Azikis até o momento dela ir embora, pois ela precisa que esse sentimento que está crescendo em seu coração desapareça, pois o relacionamento com Azikis não é uma opção para ela. Enquanto isso, Ira está com Sarah no hospital. Sarah acabou machucando seu braço, sem contar o fato de estar extremamente
traumatizada com o fato de seu pai ter usado ela como refém. Ira diz para Sarah que o médico disse que o braço dela está quebrado, mas vai sarar, e pede para que a garota não se preocupe, pois em breve seu braço estará totalmente recuperado. E diz para a garota que tudo agora acabou e pede para que Sarah fique tranquila, pois Yekta não voltará mais para a vida delas. Após alguns segundos, Orhon entra no quarto. Assim que ele entra, ele pergunta para Sarah se ela está bem. Ira se levanta da cama. Orhon então passa direto por Ira e cata Sarah no colo e promete para Sarah que tudo ficará bem, pois vai cuidar dela. E diz para Sarah que ele está com ela agora e que nunca vai deixar ninguém machucá-la. Sarah adormeceu nos braços de Orhon. Orhon então começa a acariciar os cabelos da menina, até que Ira diz para Orhon que Sarah dormiu. Orhon então ajeita Sarah na cama para que a garota durma confortavelmente. Ele então se levanta e pergunta para Ira o que aconteceu e diz para Ira que quer saber de tudo. Ira então começa a olhar séria para Orhon, e quando ela pensou em lhe dizer alguma coisa, um policial entra no quarto e diz para Ira que precisa conversar com ela. Ira então sai no corredor para conversar com o policial. O policial então começa a dizer para Ira que tudo aconteceu graças a ela e diz para Ira que ela foi muito corajosa desde o momento em que saiu da mansão Dermihal e foi morar sozinha com Yekta até o momento do tiroteio no parque. E diz para Ira que se eles conseguiram prender Task e Yekta foi graças a ela. E diz para Ira que muito provavelmente sem a ajuda dela, Task e Yekta ficariam soltos por muito tempo. Orhon, que estava parado na porta, acabou escutando tudo. O policial então promete para Ira que a partir de agora ela está livre dos dois bandidos, pois Task nunca mais sairá da cadeia e Yekta provavelmente não vai sair nem do hospital. O policial então se despede de Ira e vai embora. Enquanto isso, Elif foi levar comida para seu Arif. Seu Arif agradece a boa menina. Elif então coloca a comida em cima da mesinha para seu Arif comer. Askis então diz para Elif que eles precisam sair. Elif então diz: mas vamos sair de novo, mas meu pai já não está vindo me buscar? Eu tenho muito trabalho para fazer aqui. Askis então diz: se prepare, nós sairemos assim que você terminar de tomar o seu café. Elif então sai da sala e antes de sair ela diz para si mesma em pensamento: que Deus me ajude. Askis então termina seu café. Enquanto isso, Orhon olha para Ira e diz: era tudo um plano então? Ira então olha para Orhon e responde à pergunta dele, dizendo que sim, e diz para Orhon que ela não teve outra escolha. Orhon então pergunta para Ira por que foi que ela não pediu ajuda para ele e por que ela não contou para ele o que estava fazendo. Ira responde que não havia outro jeito dela cumprir com seu plano. Orhon fica bravo com Ira e diz: você foi embora sozinha com aquele homem canalha, você colocou a sua própria filha em risco. A filha que você tanto diz que ama. Quando eu fui te visitar naquela casa, você me colocou pra fora. Ira então olha para Orhon e diz: me desculpe, eu sinto muito por isso, mas eu não queria colocar a operação em risco e precisava tirar você dali o mais rápido possível. Ira diz para Orhon que não se arrepende do que fez, pois agora ela está livre. Eu não queria mais que esse homem estivesse no caminho da minha filha. Orhon olha para Ira e diz: se você quer que seja assim, então assim será. Mas lembre-se que eu estou aqui para ajudar você. Estarei sempre atrás de você. Orhon então diz para Ira que vai conversar com o oficial de polícia. Orhon então sai do local, deixando Ira sozinha no corredor. Ira então volta para o quarto para ver como Sarah está. Enquanto isso, a Fifi está pintando um dos seus objetos ridículos. Ela então começa a sentir que suas mãos não estão correspondendo aos seus comandos. E percebe que é um dos efeitos do possível tumor ou bolha que ela tem no cérebro. Após alguns segundos, Sultana vem conversar com a Fifi. A Fifi pergunta para a Sultana se ela resolveu o problema do advogado. Sultana responde que sim e diz para a Fifi que achou uma maneira de prender o advogado. E diz para a Fifi que dentro da prisão ele não pode entrar em contato com Orhon. A Fifi então diz para a Sultana que ela deve contratar alguns homens para resolver o problema enquanto o advogado estiver dentro da prisão, ou seja, eliminar o rapaz. Sultana então diz para a Fifi que ela não deve se preocupar, pois ela já cuidou disso também. Nesse momento, a Fifi começa a passar mal. Sultana pergunta se a Fifi está bem. A Fifi responde que está bem e que apenas está sentindo alguns problemas relacionados ao estresse. Enquanto isso, Askis e Elif saíram de casa. Askis está levando Elif para uma colina, pois Elif contou para Askis que quando ela era mais nova, ela subia em colinas com sua mãe, antes dela adoecer. Askis então mostra para Elif aonde eles estão indo. Assim que Elif vê o local, seus olhos se enchem de lágrimas de forma imediata. Elif então olha para Askis e diz: mas este é exatamente o local onde eu vinha com a minha mãe, antes dela adoecer. Elif então começa a escutar o barulho dos pássaros e diz: o barulho dos pássaros são os mesmos.
Parece que nada mudou desde o último dia em que eu vim aqui com a minha mãe. É como se minha mãe fosse aparecer a qualquer momento. Elif então fecha os olhos e é tomada completamente pela emoção do momento. Elif então olha para Azix e diz: você não tem ideia do que fez comigo. Você não tem ideia do bem que me fez. Muito obrigado. Azix então olha para Elif e diz: é verdade isso? Você gostou? Enquanto isso, Elif fica olhando para Azix com um olhar completamente emocionado. Azix olha para Elif do mesmo jeito. Eles então ficam em silêncio enquanto Elif admira o local onde passou tantos momentos bonitos com sua mãe. Enquanto isso, Susan está cuidando de seu Arif e seu Arif está dormindo. Após alguns segundos, seu Arif acorda e pergunta para Susan onde está o seu filho e pede para que Susan vá chamar seu filho para ele. Susan então responde para o senhor que ele não tem filho, pois o filho dele deixou ele aqui para ir se divertir com outra pessoa. Arif então pergunta para Susan quem ela é. Susan então responde: Susan, eu sou Susan, sua filha. Arif então diz para Susan que não a conhece. Susan então diz: eu sou sua filha, Susan. Você ao menos se lembra sobre a minha mãe falecida, com quem você se casou? Ah, mas de seu filho você lembra, não é? Eu cuido de você há anos. E você deveria se envergonhar de sempre se esquecer de mim. Susan então se levanta e vai para o andar de cima, deixando seu Arif sozinho. Enquanto isso, Azix e Elif continuam num love só, olhando para a colina, onde Elif passou momentos lindos com sua mãe. Elif então fecha os olhos e diz: olá mamãe, eu estou aqui, assim como todos os dias em que tivemos juntas. Mas meu coração está partido, minha mãe, porque você não está aqui comigo. Mas ainda assim, sinto sua presença. Elif então fecha os olhos e lágrimas começam a escorrer pelo seu rosto. Azix pergunta para Elif por que é que ela está chorando e pede para que Elif não chore. Elif diz para Azix que seu choro é de felicidade. De repente, Elif fica apenas olhando para o nada. Azix pergunta para Elif o que aconteceu, né? Porque ela está assim. Elif então diz para Azix que ele presta muita atenção no que ela fala. Azix então fica em silêncio, apenas olhando para Elif. Elif então olha novamente para a vista linda. Ela então diz para Azix que nunca vai se esquecer desse momento. E diz para Azix que hoje ela aprendeu uma nova lição e diz: eu aprendi que há sempre uma luz atrás da escuridão. Elif então volta a olhar para a vista, deixando Azix pensando em suas palavras, pois Elif está se referindo à mudança dele de comportamento. Enquanto isso, Ira está dando comida para Sarah. Mas Sarah não está querendo muito comer. A garota está traumatizada e com razão. Afinal, seu próprio pai tentou matá-la. Ira então pede por favor para que Sarah faça um esforço e coma pelo menos um pouquinho, mas Sarah continua em silêncio. Após alguns segundos, Orhol chega no quarto. Ele então se senta ao lado de Sarah. Orhol então abraça Sarah. Sarah olha com atenção para Orhol. Orhol então olha para a garota e diz: você está muito chateada, não é? Sarah então faz sinal positivo com a cabeça. Orhol então olha para Sarah e diz: não importa o quanto nós amamos as pessoas, às vezes nossos entes queridos nos decepcionam e nos deixam tristes. Isso dói muito, eu sei, mas isso não é culpa sua e também não é culpa de sua mãe. Se você sentir vontade de chorar, não se contenha. Eu estarei aqui para secar as suas lágrimas. Sarah então olha para Ira e diz: mamãe, meu pai é um homem ruim? Ira responde: sim, meu amor. Ele está um pouco doente da cabeça, mas vai ficar longe de nós agora. Ele nunca mais vai machucar você, minha querida. Nesse momento, lágrimas começam a escorrer no rosto de Ira. Enquanto isso, Rashed está sentado no jardim da mansão com uma rosa na mão. Rashed está se lamentando, pois sua estratégia de entregar o lenço à sultana e conseguir recuperar o acesso à sua casa não deu certo. Nesse momento, sultana vem perguntar para Rashed o que ele está fazendo ali parado sem fazer nada. Como maneira de sair desse problema, Rashed oferece a flor à sultana e diz para a sultana que colheu aquela flor para ela. Sultana então pega a flor da mão de Rashed e a amassa na frente dele e diz para Rashed que se ele não quer acabar com aquela flor, é melhor ele voltar ao seu trabalho. Sultana então vai embora, deixando Rashed completamente em choque com a dureza da garota. Enquanto isso, Azix e Elif continuam admirando a vista da colina e continuam olhando para o farol. Eles estão no local exato onde Elif vinha observar a vista com sua mãe. Após alguns minutos olhando para a vista, Elif olha para Azix e diz: se você deixar, eu posso ficar aqui por dias admirando a paisagem. E diz para Azix que se ele quiser, eles já podem ir embora.
Askis então diz para Elif que eles podem ficar mais um pouco. Elif então acaba se encolhendo. Askis percebe que Elif está com frio. Askis então rapidamente retira o seu casaco e coloca sobre os ombros de Elif, aquecendo a garota. Elif então fica um pouco sem graça com isso. Ela então olha para o casaco de Askis em seu corpo e rapidamente começa a se lembrar do sonho que teve. No sonho de Elif, ela vai visitar Askis no quintal da casa deles, pois Askis sempre fica lá na frente da fogueira. E na ocasião, Elif sentia frio e Askis também colocou a sua jaqueta sobre os ombros dela. No sonho de Elif, Askis também passava as mãos pelos seus cabelos, que estavam soltos, por sinal. Elif então volta de seus pensamentos e, na inocência e sem perceber, ela acaba dizendo em voz alta, igualzinho ao meu sonho. Askis olha para Elif e diz, que sonho? Elif então diz, eu disse sonho? Askis então responde, sim. Elif então diz, é que eu tive um sonho e no meu sonho eu via casacos iguais a estes, que eram bem quentinhos. Askis então diz, bem, o dono desse casaco sou eu. Elif então diz para Askis que no sonho dela, o dono do casaco era outra pessoa. Askis então fica em silêncio e eles voltam a olhar para a vista. Não sei se Askis caiu muito nessa ladainha, mas tudo bem. Enquanto isso, Daphne está com um olhar de peixe morto trabalhando em seu escritório. Daphne então começa a se lembrar do momento em que Orhun perguntou para ela se ela gostaria de se casar com ele. Daphne volta de seus pensamentos e após alguns segundos, Zerrin entra na sala dela e começa a reclamar como sempre. Zerrin começa a dizer para sua irmã que está muito chateada, pois pediu um café para a funcionária, porém ela não veio lhe entregar e ainda a tratou com grosserias. Mas Daphne não escutou absolutamente nada do que Zerrin lhe disse. Zerrin então percebe que Daphne está no mundo da lua e pergunta para Daphne se ela está bem e por que ela está assim no mundo da lua. Daphne então se vira para Zerrin e responde dizendo que está bem. Zerrin pergunta para Daphne o que aconteceu com ela. Daphne responde para Zerrin que Orhun lhe pediu em casamento. Zerrin então pula de alegria, parece que o pedido foi para ela e começa a comemorar. Mas Daphne diz para Zerrin que não aceitou o pedido de casamento de Orhun. Zerrin quase morre e pergunta para Daphne por que é que ela fez uma cagada dessas. Daphne responde que seria um casamento de conveniência, pois não há amor, e diz para Zerrin que esse não é o tipo de casamento que ela sonhou para si. Zerrin então diz para Daphne que o importante é ela estar com o homem que ama, não importa em quais circunstâncias o casamento tenha acontecido, e diz para Daphne que ela deveria aceitar o pedido. E diz para Daphne que Orhun está querendo traçar um novo caminho para a sua vida e que escolheu ela para trilhar esse caminho com ele. E diz para Daphne que, embora ele ainda não esteja apaixonado por ela, com o passar do casamento deles, provavelmente ele se apaixonará por ela, pois ela é uma mulher incrível. E diz para Daphne que ela é muito forte para entender que nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Daphne então começa a chorar e fica em silêncio, apenas pensando nas palavras da irmã. Enquanto isso, Iekta está em estado grave na UTI, mas apesar disso, colocaram uma bela de uma algema, prendendo ele à cama. Iekta está acordado, ele então começa a dizer para si mesma em pensamento que vai acabar com Ira e que vai se vingar do que ela fez com ele. Nesse momento, uma enfermeira vem fazer medicação em Iekta. Ela então consegue escutar que Iekta está dizendo Orhun Dermihali, Orhun Dermihali, ou seja, Iekta quer falar com Orhun Dermihali. Muito provavelmente, Iekta quer cumprir a chantagem que fez para Ira. Para quem não se lembra, Iekta disse para Ira que se ela continuasse com a ideia de querer se divorciar dele, ele iria contar para Orhun Dermihali que Sara era a filha dele. Enquanto isso, Ira, Orhun e Sara continuam cuidando de Sara. Nesse momento, a enfermeira entra na sala, dizendo para Orhun Dermihali que Iekta quer falar com ele. Nesse momento, Ira começa a se lembrar dessa chantagem que eu acabei de falar para vocês. Ira se lembra de que Iekta lhe disse que se ela continuasse com essa história de querer se divorciar dele, ele iria contar para Orhun Dermihali que Sara é filha dele, e diz para Ira que com certeza Orhun ia tomar Sara dele e ia ficar com muita raiva pelo fato dela ter escondido a paternidade dele e ainda por cima ter dado a paternidade de Sara para outro homem. Ira volta de seus pensamentos e fica em choque. Nesse momento, Orhun se despede de Sara e vai em direção ao quarto onde Iekta está. Ira então rapidamente tenta impedir Orhun de ir até lá e pede para que Orhun não vá visitar Iekta. Orhun pergunta por quê. Ira então responde que tem medo que Iekta lhe faça algum mal. Orhun pede para que Ira não se preocupe com isso, pois Iekta não pode machucá-lo.
Orhun então sai do local, deixando Ira completamente nervosa, pois sabe a intenção de Ekta. Enquanto isso, Askis e Elif voltam para casa. Assim que eles chegam no local, eles escutam Susan conversando com seu Arif. Susan tratou seu Arif um pouco mal. Askis então olha para Elif e diz que Susan está um pouco cansada, apenas isso. Mas diz para Elif que ela não deve se preocupar, pois quando ela for embora, eles vão ter que voltar a viver como eles viviam antes dela vir morar com eles. Elif diz para Askis que ela teve um dia lindo e que ficou muito feliz com tudo o que ele fez para ela, e diz para Askis que nunca vai se esquecer daquele dia. Askis então se despede de Elif e vai para a varanda. Quando ele chega na varanda, ele começa a se lembrar de alguns momentos em que passou com Elif na colina, inclusive do momento em que Elif lhe disse que viu aquele casaco no sonho. Askis então volta de seus pensamentos e diz para si mesmo que também nunca esquecerá daquele dia. Enquanto isso, Orhun está indo falar com Ekta. Mas antes de entrar, os enfermeiros pedem para que Orhun não force muito o paciente, pois ele não está nada bem de saúde. Orhun então entra no quarto de Ekta. Nesse momento, podemos ver que Ira seguiu Orhun e está na porta escutando a conversa dos dois. Ira está desesperada, com muito medo de que Ekta conte a verdade para Orhun. Orhun então se aproxima de Ekta e diz: "Você é um homem desprezível. Eu farei o que puder para que você apodreça na prisão." E Ekta então diz: "Orhun Dermihali, cale a boca e me escute." Orhun então retira a máscara de oxigênio de Ekta para ouvir melhor o que ele tem a lhe dizer. Enquanto isso, Ira está quase tendo um infarto da porta. O bom é que se ela tiver um infarto, bem, ela já está no hospital, né? A chance dela morrer é mínima, ou não.